Para falarmos sobre o nascimento da filosofia, não podemos deixar de dizer acerca do mito. Na cultura grega da época antiga, era muito comum a sociedade conhecer os mitos. Na verdade, os mitos eram predominantes, faziam parte do pensamento dos gregos. Eles entendiam, mediante a imaginação construída pelas autoridades, as explicações sobre o mundo da época, o seu surgimento. Isso não era questionado, isso era compreendido e aceito pela sociedade. Isso fazia parte da cultura grega antiga. Segundo o especialista em estudos clássicos, Franz Comfort, ele vai dizer que no período pré-filosófico, a mitologia, ela respondia às indagações das pessoas sobre os seus comportamentos. Através dos mitos, eles entendiam que as questões que eram praticadas pelas pessoas eram impulsionadas por essas forças. Isso ajudava eles a entender as questões políticas e sociais da época. Apesar da filosofia seguir o mesmo caminho da mitologia, trazer explicações para as pessoas, ela vai seguir uma direção contrária em relação à mitologia. Já a mitologia entendia que todas as respostas estavam sendo respondidas pelos deuses. No caso da filosofia, eles não olhavam para além da criação, mas eles olhavam para a própria criação e tentavam entender na natureza a explicação da própria natureza. Apesar da filosofia partir então para uma outra direção, buscando uma reflexão racional, problematizar questões relacionadas à vida humana, a filosofia inicial ela vai começar a tratar sobre os assuntos que eram tratados na mitologia. Nesse caso, a discussão inicial da filosofia começa com a cosmologia, o estudo do mundo, da origem do universo, quais foram os elementos ou o elemento que deu origem a tudo isso que existe. Arquê é o termo que vai ser preponderante nessa busca. O arquê seria o princípio originário de todas as coisas. Arquê é uma palavra que traz raiz daquela palavra conhecida no nosso mundo atual, que é arqueologia. Sobre o surgimento da filosofia, nós vamos ter aqui dois aspectos distintos. A filosofia surge como um rompimento da mitologia, como um movimento racional diferente do movimento imaginário, utilizado pela crença nos mitos. Nós chamamos isso de milagre grego. Porém, a filosofia também ela tem o aspecto de continuidade, isto é, a filosofia ela vai surgir como consequência de vários aspectos históricos, como o uso da moeda, como a reutilização da escrita, como a origem do cidadão grego, cidadão da cidade, da polis, e a democracia, e outros elementos históricos que contribuíram para uma necessidade de uma maior reflexão e uso da razão em busca da verdade. Ainda sobre a cidade grega e a sua contribuição para o surgimento da filosofia, nós podemos destacar três aspectos distintos. Primeiramente, a palavra. O uso da palavra, que era importante dentro dos debates em busca de soluções, vai ser importante para o surgimento da filosofia. Entender a verdade, os conceitos, comunicar corretamente sobre questões relacionadas aos assuntos humanos
foi importante para a contribuição da filosofia. O caráter público que se tornou forte na cultura grega, diferente daquele pensamento mais elitista, mais seleto, a questão das situações da sociedade serem tratadas de forma pública trouxe uma maior discussão entre as pessoas. E em terceiro lugar, a questão da isonomia, da igualdade. Todos têm os mesmos direitos perante a lei. Essas discussões promoveu a autonomia das pessoas em relação àquilo que era certo, aquilo que era correto. Por esses aspectos e outros, podemos entender que os gregos foram realmente diferenciados e que eles puderam contribuir com o mundo ocidental, trazendo a filosofia.